bem-vindos a mais um segundo webinar organizado pela Licenciatura em Educação Física e Desporto e também pelo Kinesiolab do Instituto Piaget de Almada. É um prazer contar com a participação de todos, a quem eu desde já agradeço. Hoje teremos também a colaboração da professora Denise Soares, enquanto coordenadora do Kinesiolab, que me vai ajudar a mim a fazer a moderação desta sessão. Já agora eu sou o professor José Mira, coordenador da Licenciatura em Educação Física e Desporto, e hoje vamos contar então com a presença do mestre Cruel, que será o nosso orador, e eu gostaria muito de agradecer ao Everton a sua presença e o facto de ter aceito este convite de partilhar um pouco connosco a sua experiência profissional que tem ao longo dos últimos anos. Uma pequena apresentação relativamente ao Everton. O Everton é licenciado em Educação Física pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, no Brasil, onde também obteve o mestrado em Ciências do Movimento Humano na vertente de Biomecânica. O Everton conta com uma larga experiência profissional na área do exercício e saúde. Foi docente no ensino superior, nomeadamente no Instituto Piaget. Desempenhou também a função de personal trainer, professor de Educação Física e é também o fundador da Personalis, que é um estúdio de saúde e bem-estar. O tema que o Everton nos traz hoje será então os exercícios corretivos, o momento da avaliação postural diagnóstica. Algumas informações importantes relativamente ao webinar de hoje, portanto, a duração da apresentação do Everton terá mais ou menos 35 a 40 minutos e depois no final haverá então espaço para questões que os participantes queiram colocar. Essas mesmas questões deverão ser colocadas por escrito no separador do Zoom que indica Questions and Answers, QIA. Depois eu e a professora Denise vamos ajudar aqui a colocar as questões oralmente ao Everton e pronto, Everton, poderá começar a sua apresentação. Mais uma vez agradeço e boa sorte. Bom, primeiro, antes de começar oficialmente, né, queria agradecer mais uma vez o convite agora na presença de todos os participantes. É sempre um prazer a gente poder discutir um pouco do nosso trabalho, da nossa área, das nossas inquietações. Basicamente, o que eu vou trazer aqui passa por alguns testes fáceis ou de fácil percepção, no sentido de tentarmos ter aqui uma avaliação postural adequada e em condições para o nosso aluno. Antes de começar propriamente dito, é importante, a visão que eu tenho da avaliação postural é a seguinte: ela é uma ferramenta que vai nos ajudar na seleção do exercício para o nosso aluno. Diferentemente, por exemplo, de uma avaliação morfológica, né, eu posso encontrar numa avaliação morfológica um percentual de gordura em excesso, mas isso não vai determinar exatamente se eu vou fazer o exercício para o grupamento A ou B. Na avaliação postural, não. Na avaliação postural, ela vai me dar a ferramenta para saber, não, eu preciso estimular mais a cadeia muscular A ou menos a cadeia muscular B e assim por diante. Portanto, vamos começar vamos falar um pouquinho de anamnese, vamos falar um pouquinho de avaliação no contexto mais estático. Nós não vamos entrar na avaliação postural dinâmica, vamos focar mais na avaliação estática. Então, como é que a gente pode enxergar algumas partes do corpo e associar com fraquezas musculares ou excesso de ativação muscular, excesso de tensão muscular, tá bem? Então, vamos avançar aos poucos, né? Então, aqui, como eu estava dizendo, o momento da avaliação dentro da linha do personal trainer, ele é fundamental na minha ótica, é dos momentos mais importantes. Eu não posso começar um trabalho, seja no ganho da performance, seja no exercício corretivo, sem fazer uma avaliação. Obviamente, a gente vai focar na avaliação postural, não vamos focar nas outras avaliações, né? Portanto, dentro da avaliação postural, eu tradicionalmente faço aqui uma divisão. Eu faço um pouco de avaliação estática, que é o que a gente vai centrar a nossa conversa hoje. Trabalho com que eu aqui até deveria ter posto entre aspas, eu não gosto muito do termo encurtamentos, mas pelo menos para ver as articulações que estão com menor mobilidade.
costumo utilizar a avaliação de marcha e também uma avaliação funcional, uma avaliação dinâmica. Nós hoje vamos centrar a nossa aula aqui em avaliação estática, tá bem? Primeira coisa que a gente tem que fazer numa avaliação, independente dela ser estática, dinâmica, aeróbica, anaeróbica, enfim, de força, qualquer tipo de avaliação, ela deve preceder uma anamnese. A anamnese, a gente tem que trazer, tentar buscar toda a informação do aluno. No caso, aqui da avaliação postural, sinto muita necessidade em buscar um histórico mais clínico. Cirurgias, lesões, dores e questões relacionadas a isso. Então, eu vou passar aqui, de uma maneira muito rápida, alguns protocolos de anamnese. Vou falar o que eu utilizo mais em anamnese, mas a ideia não é centrar muito na anamnese, sim, depois nos testes posturais propriamente dito, tá bem? Então, vamos adiante. Então, assim, dados de registro são sempre fundamentais e importantes por vários aspectos. A profissão, por exemplo, muitas vezes vai nos trazer a informação de que tipo de comportamento esse indivíduo tem, se ele passa horas sentado, se ele passa horas a conduzir, coisas do gênero. Depois, dados de registro eu também sempre considero muito importante, mais até na questão de marketing, né? Para a gente poder lembrar do aniversário do nosso aluno, do nosso cliente, mandar uns parabéns e coisas do gênero. Relativamente à questão da anamnese de forma geral, eu não faço anamnese com protocolos fechados. Eu faço uma anamnese aberta em que eu coloco alguns tópicos. Um dos tópicos que eu coloco é precisamente o uso de medicamentos. Por quê? Porque a gente coloca uma pergunta do gênero assim, tem alguma doença? E o aluno diz, não tenho doença nenhuma. Entretanto, se a gente faz a pergunta, quais são os medicamentos de uso contínuo que faz? Aí aparece ansiolíticos, aparece antidepressivos, aparece medicamentos para pressão arterial, coisas que eles não associam muitas vezes como uma doença, né? Ou esquecem, né? Principalmente as doenças de fórum psicológico, as pessoas têm um pouco de vergonha e acabam por esquecer. E a postura, ela está ligada, a gente vai falar um pouquinho mais à frente, a questões emocionais. Portanto, não dá para dissociar a postura do mecânico e do emocional. Tá? Então, nós temos uma vertente mais mecânica, que é o que eu vou tentar centrar, mas temos que ter a noção que a vertente emocional ela está presente. Um exemplo muito claro é uma pessoa deprimida, ela vai ter uma postura mais fechada, mais envolvida, mais arredondada. Uma recém-mãe, a mesma coisa, uma postura de proteção. Mas isso a gente fala daqui um pouquinho mais à frente, não agora na anamnese, tá bem? Vamos lá, então. Relativamente à presença de doenças, é importante. Cirurgias, quando é que fez essas cirurgias? As limitações musculares e osteoarticulares. Como é que eu faço essa pergunta? Eu pergunto assim, olha, tem alguma dor? E a pessoa me diz, me dói o ombro. E eu, olha, mas já teve alguma lesão nesse ombro? Aconteceu alguma coisa? Eu quando tinha, há 10 anos atrás, caí de moto e fraturei a clavícula. E aí as coisas começam a aparecer. Eu raramente faço perguntas fechadas numa anamnese, como do gênero, uma coisa do tipo, sentiu dor no peito no último ano? Eu não faço perguntas fechadas, eu peço que a pessoa fale. E conforme ela está falando, eu estou tomando todas as notas, ok? Por exemplo, hábitos de sono. Hábitos de sono é uma coisa que eu pergunto assim de forma genérica. Olha, como é que é o seu hábito de sono? Isso por quê? Pessoas que têm dor, por exemplo, né? Muitas pessoas com dor, elas melhoram da dor quando começam a fazer medicação para dormir. Porque, na realidade, o não descansar também prejudica na questão da dor. A dor ela é multifatorial, ela pode ter a ver com a postura, ela pode ter a ver com a privação de sono, ela pode ter a ver com o estresse, ela pode ter a ver com hábitos socioculturais e por aí afora também. Nós vamos seguir aqui com mais alguns exemplos. O objetivo da pessoa, gente, é assim, o objetivo é pergunta necessária. Eu não posso, a pessoa me vem aqui dizendo que quer melhorar a postura e eu começo a fazer treino de emagrecimento. Não bate. Então, eu tenho que ter essa coisa do objetivo muito presente também, principalmente nessas questões posturais. Quando é uma questão postural, temos que entrar mais ainda. Qual é o objetivo específico? Ou seja, eu quero melhorar a postura. Aí eu pergunto, mas melhorar a postura em que aspecto? Aí ela começa a me dizer, eu tenho os ombros para frente, eu tenho os joelhos me incomodam, são metidos para dentro, sei lá, e ela começa a falar coisas. Então a gente vai sempre tentando aprofundar dentro daquilo que a pessoa
está nos querendo propor como objetivo. Obviamente, pode acontecer no objetivo da pessoa não ser compatível numa fase inicial com a postura que ela tem. Então, por exemplo, imagina que a pessoa quer emagrecer, mas antes de emagrecer, ela tem tantos problemas articulares, dores e tudo mais, que eu não posso começar no treino de emagrecimento direto. Tem que começar, provavelmente, com uma reeducação postural prévia, para ela deixar de ter dor, para ela ter uma melhor mobilidade, para ela ter melhor consciência corporal e por aí afora. Tá bom? Vamos lá, então. Disponibilidade de tempo também é importante. Perguntas que eu estava falando fechadas, como essa aqui do Parkour, não me interessam. Eu, particularmente, não faço, não utilizo. Porque, assim, imagina, possui algum problema ósseo-articular que possa ser agravado com a atividade física? Sim. Então, aí eu já tenho que, supostamente, jogar para uma avaliação médica. Não uso o Parkour com esse contexto. Eu acho que o Parkour ele acaba trazendo, ele é interessante no ponto de vista de nos chamar a atenção, que é uma pessoa com muito risco ou pouco risco, mas em termos práticos, de uma prescrição de exercício, acaba não nos ajudando muito, tá bem? Perguntas aqui. Aqui vocês estão vendo um questionário sobre mobilidade. Esse questionário eu acabo utilizando mais com a população idosa, tá bem? Então, eu acabo, não assim de forma fechada, mas eu pergunto coisas como, por exemplo, se tem dificuldade nas atividades de vida diária, nomeadamente secar, tomar banho, colocar os calçados, se ajoelhar, buscar um objeto do chão e coisas do gênero. São perguntas que eu costumo utilizar principalmente num público mais velho. Tá bem? Até porque a avaliação de movimento em público mais idoso, a gente pode estar limitado pela própria inexperiência motora desse aluno. Tá? Então, vamos começar, propriamente dito, com a avaliação. As perguntas, como o professor José Mira falou, serão no final. Né? Então, vão tomando notas, vão lançando as notas, as perguntas e respostas aí do programa, e no final a gente tenta acertar isso aí tudo, tá bem? Então, vamos lá. Postura ideal. O meu conceito de postura ideal, ele não é aquela postura com todos os alinhamentos, ele não é aquela postura militar, ele simplesmente é uma postura em que a pessoa não tenha um esforço excessivo para se manter e que ela não tenha dor, não tenha desconforto. E o desconforto até pode ser estético. A pessoa pode não ter dor, mas pode ter um desconforto estético. Então, assim, assim, boa postura, como tem que estar com todos os alinhamentos. O que adianta de estar completamente alinhado e cheio de dor, né? Ou se sentir numa postura esteticamente desconfortável, mesmo que esteja até em alguns alinhamentos. Então, a gente tem que levar em consideração, no meu ponto de vista, o esforço que a nossa musculatura, ligamentos e próprias articulações sofrem para a gente estar ali naquela postura, tá bem? Embora não seja uma relação direta, né, de causa e efeito com a questão postural, existe uma ligação de dor cervical, de dor lombar, distúrbio de articulação temporomandibular influenciando na postura, dor ciática, as artroses, dificuldade respiratória, as osteofitoses ou os bicos de papagaio, a questão das hérnias de disco, risco de lesão. Existem até algumas baterias de teste que se prontificam em tentar prever risco de lesão, ou pelo menos colocar as pessoas dentro de um quadro, essa pessoa tem maior risco de lesão do que aquela, né? Então, existe essa relação da dor, do problema com a má postura, embora, de novo, não é causa-efeito, isso é importante, tá? Da gente salientar. Um problema hormonal pode gerar uma série de cascatas de problemas que vai gerar dor ou alguma incompatibilidade, não tem nada a ver com a postura. Então, a gente tem que ter essa noção. A postura pode gerar problema, mas não é direto causa-efeito. Ok? Vamos adiante. Deixa eu passar aqui pela apresentação. Então, assim, eu tinha falado na introdução que a atitude comportamental e emocional pode interferir na postura. Então, vamos usar alguns exemplos. Vocês não podem ter um chefe de Estado, né, com uma postura, digamos assim, deprimida, né? Um chefe de Estado, imagina que eu estou aqui dando aula para vocês, eu estou numa postura, eu tenho que adotar uma postura de um tom de voz mais elevado, em que eu estou mais aberto. Imagine que eu faço a seguinte troca: eu começo a falar com vocês em monotom e vocês começam a perder o ritmo e eu olhar para baixo e enrolar os meus ombros. Essa apresentação perde completamente
o efeito. Vocês vão começar a dormir, vão desligar, vão para outro lado, vão olhar para a rua, ver que tem sol e pensar em ir para a praia e não ficar assistindo esse brasileiro chato e por aí afora. Então é assim, postura, emoção e comportamento está sempre ligado. Existe uma linha de trabalho que é do GDS, que é da Godelieve, da Madame Godelieve, que são de cadeias musculares e articulares. Existem vários livros nesse método, que é o método GDS, que é interessante que eles abordam tanto a questão emocional e comportamental, quanto a questão mecânica, né, e biomecânica da coisa. Nós temos que ter essa noção, então, que o comportamento e a emoção altera a postura, tá bem? Embora nosso foco aqui vai ser sobre a questão mais mecânica, tá bem? Ainda dentro da anamnese, mais agora específica da avaliação postural, uma coisa que é muito presente é a questão da dor, né? Quando as pessoas procuram um trabalho postural. Então, assim, existem alguns questionários, tá, que são validados cientificamente. Eu coloquei ali um exemplo do short form do McGill, né, que é um questionário para dor. Tem uma versão até desse questionário também validada cientificamente em português do Brasil, mas algumas perguntas-chave são aonde tem dor, há quanto tempo tem dor, se tem relação com traumas ou alguma doença, se a dor piora ao acordar ou ao dormir, se no final do dia piora, enfim. Todas essas questões são importantes. E uma delas é, o que faz para diminuir essa dor? Muitas vezes a pessoa chega para a gente com um quadro de dor crônica, cara, sabe? Tipo 6, 10 anos de dor. E está quase que à espera de um milagre que a gente, em um mês ou dois, consiga resolver a situação. E, na realidade, é um processo que leva o seu tempo de ganho de consciência corporal e, mais ainda, nenhum trabalho postural resolve a postura de um aluno se não for uma mudança de consciência corporal. Então, não é uma vez por semana, 1 hora por semana, ou 2 ou 3, ou até 4 vezes por semana, fazendo 1 hora por dia de ginástica corretiva, de exercício corretivo, em que a pessoa vai conseguir mudar. Ela vai mudar quando ela perceber a necessidade da mudança no corpo dela. Quando ela sentar mais tempo numa postura adequada, quando ela variar mais tempo a postura dela, quando ela não ficar enrolada no chaise longue por mais tempo e por aí afora, ok? Portanto, a ideia passa por aí, a gente tentar criar um mapa aqui, né, da dor, da anamnese, saber o que funciona e o que não funciona com esse aluno, para a gente poder avançar com um trabalho mais assertivo. Bom, isso é a versão curta do questionário que eu mencionei para vocês, tá? Eu não vou entrar nesse mérito aqui para a gente poder entrar logo na avaliação postural, ok? Gente, não tem como fazer a avaliação postural se a gente não souber um pouco de anatomia também. Portanto, eu deixo aqui na tela alguns pontos do corpo humano em que, para fazer uma avaliação postural, é necessário saber. Então, tem que saber onde é que fica a sétima cervical, tem que saber onde é que fica. Ali eu vou usar as siglas, tá? Agora ali da coluna do meio, a espinha ilíaca póstera superior, a espinha ilíaca póstera inferior, a espinha ilíaca antero superior, o côndilo lateral, os maléolos, as bordas da escápula ou da omoplata. Tudo são pontos que a gente vai ter que usar como referência para avaliar. Então, assim, antes de fazer a avaliação postural, a gente tem que fazer uma revisão de anatomia, também, pelo menos a anatomia da estrutura óssea numa fase inicial. Vamos avançar? Então, vamos lá, vamos começar de baixo. Eu, tradicionalmente, tenho por hábito começar pela parte inferior, tá bem? Assim, não podemos confundir aqui o formato do pé, ok? A forma do pé com o tornozelo. Então, vamos lá. Eu posso ter um pé cavo, né? Eu posso ter um arco plantar aumentado, um pé cavo, e posso ter um pé raso, um pé plano. Esse meu pé pode estar mais abduzido ou mais aduzido. Isso nada tem a ver com a passada. Eu só estou separando, não é que não tem a ver, eu só estou separando. Não tem a ver com uma passada pronada ou uma passada supinada. Tipicamente, quem adota passada pronada tem uma tendência de descair o maléolo medial, né, o arco plantar, e quem adota uma passada supinada tem por tendência ter um arco plantar aumentado, mas a gente já vai falar um pouquinho mais sobre isso, tá? E sobre músculos também. Então, vamos lá.
Tibiotársica pronada, tibiotársica neutra, tibiotársica supinada. Podemos ver isso por como é que a gente pode olhar para isso? A gente pode olhar aqui pelo tendão de Aquiles, tá? Se faz um valgo ou não, ou se faz um varo nessa posição aqui em relação ao calcâneo. Mas o teste que eu costumo utilizar mais é o seguinte: imagine o seguinte, eu estou aqui no maléolo medial, eu coloco uma caneta tocando no maléolo medial e essa caneta vem até o chão, na vertical. Se tocar no maléolo medial e não tocar no pé, significa que existe um excesso de pronação. Se tocar no pé, né, e não tocar no maléolo medial, existe um excesso de supinação. Se tocar nos dois, aparentemente estamos na neutra, ok? Tranquilo até aí? Vou avançando, qualquer coisa, vão jogando nas perguntas aí dos questions and answers. Vamos lá. Em relação ao joelho, olhando no plano frontal, primeiro, nós podemos ter aqui com o toque, o toque dos joelhos. Imagina, a gente pede para a pessoa juntar as pernas. Vamos juntar as pernas. Aí a gente olha e tenta perceber o que tocou primeiro. Tocou os joelhos ou tocou os pés, né? Imagina, se tocar os joelhos primeiro, a tendência que eu tenho é de fazer um valgo. Se tocarem os pés e não tocarem os joelhos, a tendência dessa postura é de um varo. Agora sim, ó, tem uma questão aqui muito importante, que é o apoio. Então, vocês não podem associar que a pessoa tem um valgo de joelho se ela... imagina, a pessoa tem um valgo de joelho estrutural. O que seria isso? Seria uma alteração mesmo óssea. Ela estando em pé. Se vocês colocarem ela na posição sentada, com as pernas com o membro inferior em extensão, e pedir para fazer essa coisa de juntar, e aí aparecer o varo ou o valgo, a gente tirou o apoio, a influência do apoio. Porque vocês vão ver, eu já vou falar disso. Vamos fazer um exemplo. A pessoa tem a passada pronada, né? Tem o apoio pronado. Qual é a tendência dela em termos de apoio, de postura de joelho e quadril, ou joelho e anca? É realizar uma rotação interna da anca, do quadril, e obviamente, fazer um valgo dinâmico no joelho, né? Ou seja, fazer um falso valgo no joelho. Ou seja, o fato do apoio dela ser pronado pode gerar um valgo no joelho e uma rotação interna no quadril. E isso nada tem a ver com o estrutural. Isso tem a ver pura e simplesmente com o apoio daquela criatura no chão, né? Então, essa situação é uma situação importante, tá bem? Fazendo aqui, usando as imagens um pouquinho da direita, aí, que vocês estão vendo na tela, vamos pensar assim, vamos fazer uma posição. A pessoa tem apoio pronado, faz, então, um valgo de joelho, né? Um valgo postural, vamos assim chamar, faz uma rotação interna do quadril. O que a gente espera do ponto de vista tensão muscular, hiperatividade muscular ou hipoatividade muscular, fraqueza, barra fraqueza? O que eu vou esperar? Então, pensando nessa pessoa toda rodada para dentro, eu vou pensar que os adutores do quadril, né, estão mais em tensão, ou estão pelo menos numa posição mais encurtada, e de novo, não gosto do termo encurtado. Se isso está rodando para dentro, está faltando força para quem? Está faltando força para os rotadores externos, para quem segura esse movimento. Então, o trabalho de força ele vai incidir fundamentalmente nos abdutores e rotadores externos do quadril, nomeadamente glúteo médio, rotador piriforme, obturador interno, obturador externo, gêmeo superior, gêmeo inferior, né? Esses músculos vão ser fundamentais para tentar segurar a postura mais, não levar a essa postura mais rodada interna. Na parte inferior, né? O que vai acontecer? Eu tenho a tibiotársica pronada. Quem é o meu principal supinador na tibiotársica? Tibial posterior. Então, o meu trabalho de força, para contrariar isso, vai ter que ser em cima do tibial posterior. Eu não posso carregar, eventualmente, musculatura que vai me levar para a inversão, para a posição de pronação, nomeadamente os fibulares, né? Em termos de força concêntrica. Posso dar excêntrica, mas não concêntrico. Devo evitar o trabalho concêntrico dos adutores, devo evitar o trabalho concêntrico dos fibulares, devo estimular o trabalho excêntrico desse músculo, mas devo fundamentalmente dar força para rotadores externos do quadril e
tibial posterior. Fazendo a leitura ao contrário, se eu tenho um varo, eu tenho excesso de rotador externo do quadril e tenho excesso de supinadores. O que eu vou fazer? Vou tentar trabalhar os pronadores e vou tentar trabalhar em força os rotadores internos da anca e do quadril, tá bem? Ou do quadril. Vamos adiante, então. Esse é o desenho, né, do que eu estava falando, do valgo dinâmico, do valgo postural, que é o apoio em pronação, a junção do valgo, né, do joelho, e depois o quadril em rotação interna, como vocês estão vendo aqui. Tá bem? Vamos adiante. Relativamente à questão de perceber se existe, às vezes acontece o seguinte, às vezes, imagina, a pessoa está rodada, os pés estão em abdução, e aí vem a pergunta, será que essa rotação externa é no quadril, na anca, ou será que essa rotação externa é só na tíbia, ou seja, só o segmento do joelho para baixo? Então, como é que a gente faz isso? A gente toca nos côndilos femorais, né? A gente vem por trás da pessoa e toca nos côndilos femorais. Vamos imaginar a perna direita do bonequinho que está aí na tela, quem está acompanhando pelo Zoom. Se eu tocar aqui e o côndilo medial estiver à frente, né, eu estou tendo uma rotação externa lá em cima. Então, eu tenho que tentar separar essa rotação externa, se é da tíbia ou se é lá em cima no fêmur. Ok? Então, se eu olhar a rotação dos côndilos ou para interno ou para externo, eu consigo fazer essa dissociação. Tá? Vamos adiante. Aqui seria um exemplo só do varo, né? Do varo dinâmico, ou seja, um apoio em supinação que vai obrigar uma rotação externa do quadril durante, no caso aqui desse exemplo do agachamento. Gente, não existe, na minha opinião, como é óbvio, não existe agachamento perfeito em alinhamento, se eu devo fazer mais neutro, mais afastado, mas isso depende de uma série de fatores. Existem imensos artigos com isso, e cada vez mais a gente chega à conclusão que a anatomia do animal é importante, né? Então, cada pessoa tem se eu tiver o colo do fêmur, o encaixe da cabeça do fêmur, né? O próprio colo do fêmur, mais à frente no acetábulo ou mais atrás, isso vai influenciar o meu agachamento, vai influenciar a minha mobilidade do quadril e por aí afora. Tá? Então, as estratégias, elas podem ser variadas. Obviamente que podemos ter excesso de carga num determinado tipo de agachamento comparativamente ao outro. Vamos lá. Segue a festa. Aqui era só para mostrar a questão do joelho varo e do joelho valgo, né? Nós já falamos sobre isso. E no plano lateral, a questão da hiperextensão, né? Ou da não extensão. Então, basicamente, quando acontece vamos pensar aqui numa pessoa que tem muita restrição de mobilidade em toda a cadeia posterior, né? Aquela pessoa que não consegue chegar com os dedos à ponta dos pés e por aí afora. Normalmente, essa pessoa está com a musculatura em mais tensão, no caso dos isquios tibiais, né? E aí vem a pergunta, o que eu faço, Everton? Faço o alongamento da cadeia posterior? Também pode fazer alongamento. Agora é assim, muito mais do que fazer alongamento é dar força para a cadeia anterior. Se vocês pensarem num barco à vela, né? Ou num arco e flecha, vamos pensar num arco e flecha. Quanto mais eu tenho tensão, quanto menos tensão eu tenho à frente, mais chance eu tenho de ter tensão atrás. Né? Então, assim, se eu consigo dar força na cadeia anterior, eu alivio a tensão da cadeia posterior. Ou seja, para melhorar o alongamento posterior, trabalha a força na cadeia anterior. Se quiserem fazer uma brincadeira com isso, façam o seguinte, coloquem uma caneta, um lápis na boca, deixa eu até pegar aqui para mostrar para vocês. Não vou fazer porque aqui não cabe, tá bem? Depois vocês vão dizer que é treta, né? que é historinha, que é não sei o que é. Ninguém está vendo vocês aí, então assim, ó, coloquem isso e podem fazer figuras tristes à vontade. Façam o seguinte, façam o teste de ver em que distância vocês ficam do solo, coloquem um lápis ou uma caneta lá atrás na boca, tá? Carreguem com força, contraiam o vosso abdominal e façam de novo o teste de ir com as mãos ao chão. E depois vocês aí nos comentários, quem fez, comenta se fez ou não fez a brincadeira. Isso o que é? É só dar mais estabilidade. Quando eu tensiono essa região, eu estou contraindo toda a cadeia anterior. Se eu pedir para contrair o abdominal, eu estou contraindo a cadeia anterior mais baixa. E aí isso me alivia a tensão que eu tenho posterior.
e, portanto, eu consigo ir mais longe. E pode dar o tempo que quiser, pode esperar 5 minutos para não dizer que foi porque foi na segunda vez vai mais. Tá bem? Portanto, façam essa brincadeira e depois me contem. Deixa eu passar aqui. Referência sobre a avaliação da cintura pélvica também. Então, a gente pode ter uma anteversão, uma retroversão. Como é que a gente faz isso? A gente toca na espinha ilíaca anterior superior e na espinha ilíaca póstero inferior. Se os dedos estiverem em alinhamento, a gente tem uma neutra. Se o dedo de trás estiver acima do dedo da frente, né, como está mostrando na imagem em preto e branco, nós temos uma anteversão pélvica. Se tiver ao contrário, se o da frente estiver acima, temos uma retroversão e, portanto, uma lombar provavelmente mais retificada, enquanto que na outra mais uma lordose aumentada. Falando de lordose aumentada, a gente tem uma situação que é de uma tensão excessiva ou uma hiperatividade do psoas e do ilíaco. Esses músculos são os principais hiperlordotizantes. E, portanto, é importante dar carga para o glúteo máximo, que é um extensor, dar força para o glúteo máximo no sentido de aliviar a tensão da cadeia anterior. Em contrapartida, se eu tenho uma retroversão, provavelmente eu tenho uma tensão excessiva dos posteriores, nomeadamente glúteo máximo e isquiotibiais, e aí eu tenho que fazer o contrário, eu tenho que dar força para o psoas, para o ilíaco, para o reto femoral, que são músculos que vão puxar ou vão aliviar, pelo menos, a tensão que está criada lá atrás na cadeia posterior, tá bem? Portanto, resumindo e concluindo a situação da anteversão e da retroversão, está antevertido, excesso de lordose lombar, prioriza trabalho de força do glúteo máximo e do isquio e dos abdominais. Está em retificação, prioriza o trabalho dos flexores do quadril e também dos paravertebrais. Vamos adiante. No plano frontal, a gente também pode ver o alinhamento da pelve. Então, a gente coloca as mãos ou nas espinhas, como está na imagem, ou mesmo em cima da crista ilíaca, e tenta ver se essas cristas ilíacas estão alinhadas, se essas espinhas estão alinhadas. Se isso tiver em alinhamento, ok. Se uma tiver mais baixa que a outra, aí a gente tem que começar a pensar. Por que a pelve pode estar inclinada? Pode estar inclinada por causa que tem um membro inferior maior do que o outro. É um problema, né? E aí, normalmente a gente só consegue validar isso de forma minimamente fiável, com raio-x extra longo e medindo o membro inferior, tá bem? Podemos tentar fazer uma medida à mão, mas obviamente o erro é maior, né? Então a gente faria isso do maléolo medial até a tuberosidade anterior da tíbia, uma primeira medida, e depois da espinha ilíaca anterior até o centro da rótula ou da patela. Tá bem? Então, é uma maneira de dar esse parâmetro. Ok? Vamos lá. Adiante. Quando a gente tem desnível pélvico, uma estratégia que a gente pode colocar para ver se a curvatura da pessoa, se a postura da pessoa dali para diante melhora, é colocar um pequeno calço. Tá? Então, existem umas almofadinhas fininhas que a gente vai colocando e vai vendo se o problema vem lá de baixo, né, do tamanho da perna, ou se é um problema já na pelve, que é essa a ideia de diferenciar. E uma outra alternativa é fazer um teste, uma prova muscular, mas isso a gente não vai falar, tá, gente? A gente não consegue falar aqui de tudo. A gente consegue testar esses músculos de forma isolada, tá? Aquilo que eu falei lá na avaliação, depois vocês procuram aí nas minhas redes sociais, nas minhas coisas, sobre essa parte de provas musculares, os cursos de provas musculares, de anatomia palpatória, essas coisas todas, porque a gente consegue testar isso aqui, ó, o quadrado lombar, de forma isolada, a gente consegue testar o psoas de forma isolada, a gente consegue testar o glúteo de forma isolada e por aí afora, tá bem? Quando a gente tem a dúvida, a gente vai lá e testa. Vamos imaginar, então, que essa pessoa está em uma inclinação para cá, para o lado direito, meu lado direito, certo? Então, eu tenho que pensar, se essa inclinação vem de um aumento do membro inferior, se essa inclinação vem porque o tronco está inclinado, se essa inclinação vem porque a musculatura da pelve está me fazendo isso, ou seja, imagina que eu tenho o quadrado lombar do lado direito hiperativado. Isso não tem nada a ver com o membro inferior, então eu tenho que conseguir separar essas coisas.
Então, o que eu faço? Eu faço um teste de inclinação lateral e vejo se o quadrado lombar daquele lado, que está mais fechado, está em tensão ou não. E aí posso até pensar em trabalhos assimétricos, tá? Nessas situações. Bom, síndrome de cruzada abaixo foi aquilo que eu falei, né? Já tinha falado do acesso da lordose lombar, tensão de eretores da espinha, tensão de pessoas, fraqueza de glúteo máximo e de abdômen. O contrário, também já tinha falado, né? Tensão de reto abdominal e dos flexores da anca, fraqueza e tensão do glúteo máximo e musculatura isquiotibial. Relativamente a questões mais complexas, como escoliose, nós temos que trabalhar, gente, aí sim, de forma assimétrica também. A gente pode ter uma escoliose não estruturada, uma escoliose, uma atitude escoliótica, que pode estar relacionada com o apoio dos membros, como eu estava a falar, ou podemos ter uma escoliose mesmo estruturada, que aí começa já na infância e vai progredindo normalmente até a puberdade, ok? Quando chega a puberdade, as escolioses começam a diminuir a sua taxa de piora, vamos dizer assim, e aí, dependendo do grau, exercício é recomendado sempre, exercício corretivo, como é óbvio. Questões de uso de colete depende, e questões cirúrgicas também depende do grau que isso acaba por atingir. Tá bem? Em avaliação postural, temos que ver algumas questões relativamente a processos respiratórios. Tá? Então, se a pessoa faz uma respiração mais parte superior, né? Mais em termos de externo, se esse externo consegue avançar ou não, como é que está a musculatura dos escalenos, tem testezinho, a gente coloca os dedos aqui para ver a profundidade, que a gente chama de saboneteiras, né? Essa região aqui, e para ver se os escalenos estão maleáveis, flexíveis ou não, ou se estão em excesso de tensão. Se eu tiver tensão mais de um lado, eu posso ter alterações posturais, uma inclinação da cervical para um lado. Se eu tiver um trapézio superior, imagina, em inclinação, em rotação, né? Em tensão, eu tenho a rotação externa, a rotação para a esquerda e uma inclinação para o lado oposto. Então, tudo isso a gente tem que avaliar. Tá bem? Escalenos, trapézio superior, para a gente começar a olhar para a postura, para cervical e para a parte respiratória. Vamos adiante. Relativamente à parte costal, a mesma coisa. As costelas, durante o processo respiratório, elas têm que afastar para os lados e permitir a expansão para frente. Se a pessoa só respira para frente, não expande para o lado, temos aqui que fazer trabalho respiratório. Tá? Na parte abdominal, temos que saber se essa pessoa consegue fazer uma respiração diafragmática, ou seja, consegue expandir esse abdominal. Então, treino respiratório faz parte de treino postural. Aí a gente começa a falar, temos que reforçar o core. Ok, o que é o core? O core passa a ser toda a estrutura da musculatura abdominal, né, principalmente transverso do abdômen, mas também o glúteo, mas também o assoalho pélvico, o períneo, mas também o teto, né? Eu tenho que ter aqui em cima, eu tenho o meu diafragma, então eu tenho que ter, para ter um bom core, eu tenho que ter musculatura oblíqua boa, consegue estabilizar, paravertebrais consegue estabilizar, transverso do abdômen consegue estabilizar, glúteo máximo que seja bem ativado, mas tenho que saber usar o diafragma para respirar e tenho que ter capacidade de dissociação do assoalho pélvico em detrimento dos outros exercícios e dos outros músculos. Então, temos que trabalhar o core como um todo, com teto, que é o diafragma, e com o assoalho pélvico, que é o chão. Na sequência disso, vamos aqui nos encaminhando para os últimos 15, 20 slides. A caída dos membros superiores no plano frontal. Gente, eu olho a mão do cara, está lá embaixo, à esquerda, a direita está cá em cima, né? Parece um orangotango, sei lá. Aí eu tenho que tentar perceber de novo. Será que isso é tamanho do braço? Será que isso é a cintura escapular, que está uma mais alta do que a outra? Será que isso é o quadrado lombar, que está me gerando uma inclinação de tronco? Será que isso é o tamanho da perna que eu vi lá adiante, lá no início? Então, da onde que vem o ombro mais elevado em relação ao outro? Gente, pode ser da perna, pode ser do tronco, pode ser da cintura escapular. Eu tenho que conseguir dissociar. Por isso que eu tenho que fazer uma avaliação postural pormenorizada. Eu não posso esquecer as pernas e olhar só para a postura fechada. Tá bom? Vamos adiante.
relativamente à questão do peitoral maior e do peitoral menor. Gente, peitoral menor é um músculo que está inserido processo coracoide e costelas. Não tem nada a ver com o braço, ok? Peitoral menor não mexe o braço. Vocês não alongam o peitoral menor com o braço. Peitoral menor é escápula, costela, ok? O que esse cara faz? Esse cara faz essa postura aqui, ó. Ele, em tensão aqui, ele cria esse enrolamento do ombro, essa projeção do ombro, como se fosse uma coisa do gênero assim, ó. Puxar a escápula nesse sentido. Então, se a minha mão é a minha escápula, ele está aqui preso, né? Ele faz isso aqui, ele descola o bordo inferior da escápula. Ele não roda o ombro para dentro, beleza? Quem roda o ombro para dentro são os músculos que vão para lá. Peitoral maior, subescapular, esse coracobraquial, deltoide anterior, coracobraquial um pouco, mas deltoide anterior. Só que aí tem uma coisa, tem um rotador interno que é potente pra caramba e a gente descuida disso na hora da prescrição do treino, que é o grande dorsal ou o latíssimo do dorso. Aí acontece o seguinte, aí o cara vai para o ginásio, vai para a academia e resolve fazer um treino equilibrado. O que é o treino equilibrado dele? Ah, não, vou fazer três de peito e 3 de costas. Aí ele coloca lá supino, supino inclinado e abertura. Tudo pronto, com halter, barra, não interessa. Aí para costas ele coloca lat pull down, né? Lat pull down, coloca remada fechada, tipo serrote, e depois coloca lá uma abertura inversa. Legal. Ele colocou aí só 5 exercícios de rotação interna, só 5, e 1 de rotação externa. Aí depois o tipo começa a ficar com os ombros enrolados para frente e não sabe por quê. Não sabe por quê, porque não estudou, né? Porque se tivesse feito a revisão de anatomia lá no primeiro semestre da faculdade, ou tivesse dado uma olhada para algumas coisinhas desse gênero, moçada, sabe que latíssimo do dorso, grande dorsal, é rotador interno. E, portanto, Everton, mas aí o que tu fazes? Não trabalha o latíssimo? Não trabalha. Só que depois tu tem que compensar. Compensa como? Dá trabalho de rotador externo puro. Fizemos 5 para 1? Ok. Eu vou botar num treino compensatório, na minha programação, 4 exercícios, pelo menos. Então, vou botar lá rotação externa aqui, com halter, rotação externa com elástico, uma diagonal funcional em rotação externa, abertura inversa, sei lá. Eu vou criar exercícios de rotação externa, adução de escápula, para quê? Para compensar essa minha tendência que eu vou ter na prescrição do treino, tá bom? De ser anterior. Maravilha. Segue o baile. Deixa eu só tirar aqui o meu vídeo para o outro lado. Relativamente à questão das escápulas, né, ou omoplatas, então ali na figura da esquerda, vocês estão vendo só o ângulo inferior descolado. Aquilo ali é tensão excessiva do peitoral menor. Na figura da direita, vocês estão vendo a escápula toda descolada. Parece o alien, né? Tem aqui do meu tempo, assim, aquela escápula que parece um monstro cá fora. Aquilo é fraqueza do serrátil anterior. Então, o que o serrátil anterior, ou o grande dentado, faz? Onde é que ele está primeiro? Ele está na fossa subescapular e costelas. Então, o que esse cara faz? Ele puxa a escápula, ele cola a escápula no gradil costal. Então, como é que eu vou ter uma estabilidade da escápula, né? Como é que eu não vou ter dor no ombro se eu tenho uma escápula? Porque cada vez que o cara sobe o braço para pegar alguma coisa no alto, ao invés de ele subir assim, ó, ele sobe o braço assim, né? Aí vai pegar um copo no armário e faz assim. Como é que não vai criar tensão no trapézio superior? Não tem força de serrátil, não tem força de adutor de escápula, romboides, por exemplo, não tem força de trapézio inferior. Aí, cara, aquela escápula está completamente solta. Aí ela dança, e aí ela sobrecarrega outras estruturas, nomeadamente trapézio superior e elevador da escápula. Aí aparece dor no ombro, aí aparece dor cervical, né? Tá bem? Então, assim, dor no ombro, olha para a escápula. Para começar, não adianta olhar para o ombro. Dor no joelho, olha para o pé, olha para o quadril. Não adianta olhar para o joelho. Ai, me dói o joelho. Aí o cara está correndo. Um dia eu estava aqui, o meu estúdio aqui, a Personalis, ele é pertinho da praia, aqui de Matosinhos. E muitas vezes eu vou ali para baixo na avenida. Gente, aqui é um filme de terror. Comecem a olhar para as pessoas a correr. Olhem para as pessoas a correr. As pessoas correm com sobrecargas articulares brutais, sem técnica nenhuma de corrida, sem esforço, sem reforço muscular adequado. Eu costumo dizer assim, ó, quer correr, vai treinar primeiro, porque senão depois do tempo vai doer. Quando a gente corre coisinhas do tipo, sei lá, faz ali 5 quilômetros, 3 quilômetros, ok, tudo bem,
né? O corpo é forte, o corpo aguenta até um certo ponto. Agora começa a fazer 70, 80, 100 quilômetros por semana, né? Aí a conversa é outra. A professora Denise, que é uma das responsáveis aqui do evento, é professora de biomecânica e sabe muito melhor do que eu as sobrecargas que tem numa corrida, em termos de peso corporal, em termos de footwear e essas coisas todas. Então, assim, é importante ter uma estrutura preparada para poder correr, tá bem? Isso serve na corrida, serve nas atividades de vida diária, serve para o joelho, para a escápula, para tudo mais. Vamos lá. A questão da rotação das escápulas, tá bem? Se eu tiver o normal da escápula, né, o mais habitual é a escápula ter uma pequena rotação externa. Se essa escápula estiver em rotação interna, provavelmente eu estou sobrecarregando o elevador da escápula. Se essa escápula estiver em rotação externa, em termos posturais, exagerada, provavelmente eu estou sobrecarregando o trapézio superior junto com o serrátil, né? Então, a gente consegue saber se a gente tem força ou excesso de tensão de elevador ou de trapézio, conforme por aí. Porque, por exemplo, tenho dor aqui. A dor aqui pode ser por um excesso de tensão do trapézio ou do elevador da escápula. Então, a ideia aqui é olhar para a escápula, para dissociar, para separar se isso é proveniente do elevador da escápula ou do trapézio superior. Tá bom? É muito frequente, né? Falando de trapézio superior, a gente pode olhar o trapézio superior de frente e ver um volume aumentado de um lado em relação ao outro, né? Não falando daqueles caras que têm o trapézio ligado à orelha, né? Mas isso é outra conversa, que isso aí não dá para ver muita coisa. Mas a gente olha para uma pessoa mais ou menos normal, em termos de... Não é normal, é normoponderal. A gente consegue ver o volume do trapézio e saber se um trapézio tem maior volume ou outro. E uma coisa que eu costumo usar muito é a anatomia palpatória, né? Então, não é só no olho. A gente vai lá e toca o tecido e tenta perceber se esse tecido está tá com maior tensão, maior rigidez ou não. Isso serve para a musculatura, tanto superficial quanto profunda. Mas aí, de novo, aí temos que estar um pouquinho mais preparado na anatomia palpatória, tá bom? Então, o trapézio superior normalmente fica sobrecarregado, o que a gente deve fazer em termos de força? Estimular o trapézio inferior, ou seja, depressão da escápula, tá bom? Escalenos eu já tinha comentado, né? Aquela questão de colocar os dedos aqui, mas se a gente tem uma clavícula muito horizontal, né? A gente pode estar tendo, imagina, o escaleno está aqui, né? Ele vai passar por aqui. Se ele está em tensão, ele vai começar a puxar essa parte da clavícula mais medial para cima, né? Vai começar a levantar. Então, uma clavícula mais horizontal vai me dar uma tensão, vai me representar uma tensão excessiva de escalenos. Uma clavícula mais vertical, né? Vai estar mais relacionado com uma tensão do trapézio. E vai ser esse o comportamento. O trapézio vai me jogar a escápula para cima, né? Mais lateralmente, e vai começar a me inclinar assim. Então, eu posso olhar também pelo alinhamento da clavícula, tá bem? As saboneteiras, que eu já tinha falado, né? Aquela questão de introduzir os dedos ali, nessa região anterior. Sobre a cervical, já tinha mais ou menos feito alguns comentários, nomeadamente do trapézio superior, né? Mas, de modo geral, assim, se eu tenho inclinação e rotação para o mesmo lado, né? Então, olhando para mim aqui no vídeo, inclinei para a direita e rodei para a direita, né? Eu tenho provavelmente uma alteração maior no meu bloco inferior da cervical, né? Eu tenho que olhar para a parte mais baixa. Se eu inclino, vamos supor, inclino para a direita e rodo para a esquerda, tem mais a ver com a estrutura mais occipital, cá em cima. O trapézio superior está inserido aonde? Escápula e occipital. Então, o que o trapézio superior aqui direito me faz? Ele me puxa para a rotação, para a esquerda e para a inclinação para a direita. Então, aí está relacionado com o bloco superior da cervical, tá bem? Relativamente ao alinhamento da cervical no plano sagital, né? Então, estou aqui pelas cabeças para frente. O que eu tenho que olhar? Tenho que olhar como é que está o grau de força dessa minha musculatura estabilizadora aqui. E eu não tenho problema nenhum em trabalhar cervical. Pô, a gente trabalha tudo que é músculo. Por que não trabalha cervical? Por que a gente não pode, com uma pessoa que tem dor cervical, trabalhar umas isometrias? Qual é o problema? Piloto tem que trabalhar cervical. Se ele não tiver musculatura cervical boa, ele vai ter problema, vai ter cervicalgia. Então, a gente pode trabalhar cervical e não tem problema nenhum. Existem algumas coisas que a gente esquece de trabalhar. Né? Sei lá, tibial anterior. Pensem no velhinho. Né? Vamos um pouquinho fazer um parênteses do que a gente não trabalha, muitas vezes, que a gente esquece de trabalhar. Tibial anterior. Então, eu tenho o velhinho arrastando os pés. Ele não consegue mais fazer dorsiflexão. Ele não tem força no tibial anterior.
Pô, eu tenho que trabalhar. Porque se eu não trabalhar, esse velhinho vai arrastar os pés, vai tropeçar no tapete da casa dele, vai cair, ele já tem uma densidade mineral óssea reduzida, vai partir o colo do fêmur, vai para o hospital, vai ficar 2 semanas no hospital, esperando, fazendo tudo que é exame, 1 semana ou 2, fazendo uma porrada de exame, deitado no hospital, se ele pode fazer uma cirurgia ou não, e nisso, dos dois, ou ele morre, porque teve uma embolia, uma coisa qualquer, aspirou o próprio líquido dele, e até só, minha avó morreu assim, ou ele vai perder tanta massa muscular nesse período de 2, 3 semanas, mais a fase pós-operatória, que ele vai ficar numa cadeira de rodas. Então, é assim, tem que trabalhar antibial anterior. Tem que trabalhar. Tão simples quanto isso. Idosos têm que trabalhar tibial anterior. Adultos têm que trabalhar tibial anterior. Por quê? Porque eles vão perdendo. Então, a gente vai prevenir. Então, não dá para deixar. Tá? E muitas vezes as pessoas não conseguem fazer um agachamento em condições porque já perderam a mobilidade da tibiotáxia. Ok? Outra coisa que não se trabalha, glúteo para homem. Tem uma mania que só glúteo só trabalha mulher. Então, assim, do ponto de vista estético, primeiro, acho que as mulheres gostam de rabo bonito. Portanto, pode trabalhar. Homem deve trabalhar glúteo. Segundo, o cara vai correr lá na rua, como eu estava falando, e aí não consegue dar uma passada grande. Por quê? Porque na passada grande, vai dar o passo lá na frente e depois vai puxar com extensão do quadril. Vai usar glúteo. Só que aí o glúteo dele é tão fraco que ele não usa isso. O que ele faz? Ele dá passada curta. Então, ele sobrecarrega quadríceps, sobrecarrega gênios e sobrecarrega joelho. Pronto, aí dói o joelho. Mas pronto. Então, assim, gente, trabalhem a cervical, trabalhem o tibial, trabalhem o glúteo. Nomeadamente agora, avançando um pouquinho mais, em termos de conceitos de síndrome, né? A gente chama de síndrome de cruzada alta, toda a postura fechada. Então, a gente tem que estimular o trabalho respiratório de abertura, a gente tem que estimular a mobilidade do ombro, a gente tem que estimular o trabalho excêntrico do grupamento peitoral e o trabalho concêntrico dos estabilizadores da escápula e dos rotadores externos. Bem? Aqui eu deixei uns modelinhos de avaliação, tá? Não é uma regra. Vocês estão vendo aqui um modelo mais gráfico, a gente vai marcando, né, no papel onde é que estão as alterações do aluno. Na sequência, eu deixei um modelo de anamnese que eu utilizo. Então, como eu falei para vocês, eu faço uma anamnese aberta. Então, eu pergunto sobre lesões, eu pergunto sobre dor, eu pergunto se usa remédio, eu pergunto sobre sono. Não tem perguntas fechadas. Conforme a pessoa vai me falando, eu vou preenchendo. Esses quadros seguintes aqui têm a ver com a questão postural, tá? Isso foi uma coisa que eu utilizei, que eu traduzi de um livro que é do NASM, né, que é National Academy of Sports Medicine, que é do livro de exercícios corretivos. Então, aqui, imagina, usando um exemplo mais adiante aqui, que a gente já falou mais, que é mais fácil. Então, por exemplo, a questão da síndrome de cruzada alta, que é essa postura fechada, enrolada. Pessoal, vou só pedir licença para vocês aqui, só um minutinho. O meu cliente, eu me passei no tempo, meu cliente já chegou aqui. Ui, força, estou num webinar, mas está à vontade. Então, assim, pessoal, mil desculpas. Eu perdi completamente. Opa, só assim, pronto. Então assim, na síndrome de cruzada alta, tenho tensão de latíssimo do dorso, tenho fraqueza de trapézio inferior, tenho tensão de peitoral maior, tenho tensão de peitoral menor, coracobraquial, fragilidade dos romboides e tem alguns riscos. Então, todos esses quadros, né, seguintes, a gente pode estabelecer riscos com questões posturais, tá bom? Na sequência disso, temos ainda aqui sobre o membro inferior, tá bem? Como, por exemplo, abdução do tornozelo, pronação do tornozelo, valgos de joelho, varos de joelho e por aí afora. Questões relacionadas à anca, algumas pessoas quando fazem agachamento, por exemplo, sai o quadril para um lado, isso muitas vezes está relacionado com uma fraqueza do glúteo médio, né, como está aqui em cima, e por aí. Isso é um outro modelo, né, também gráfico, tá? Esse modelo, ele não é só gráfico, ele tenta quantificar, ok? A gente vai somando, vai atribuindo valores, né? 5 para simetrias perfeitas, 3 para simetrias intermédias e 1 para comprometimento postural grave, digamos assim, em cada um desses segmentos aqui. E no final de tudo, né, a gente tem aqui um valor, um índice, né, por segmento corporal. Fizemos aqui umas somas e tal, que nos dá depois o índice de correção postural da pessoa, tá bem? Então, temos aqui uma maneira de tentar quantificar a postura. Uma outra maneira de quantificar, eu e a própria Denise, a professora Denise,
Soares, já fizemos isso há muitos anos atrás, há precisamente 15 anos atrás, creio eu, que foi criar uma rotina num software que é o MATLAB, para fazer fotografias, marcar uns pontos na fotografia e depois o software nos dava os ângulos e as medidas todas. Existe um software no Brasil que se chama Sapo, que faz isso. Tem uma versão gratuita, procure isso, que também está... Eu e a Denise desistimos de fazer o software no MATLAB. Tá bem, pessoal? Basicamente é isso. Eu vou abrir para perguntas aqui, então, e estou à disposição de vocês. Everton, obrigada pela tua partilha. Tu não pode dizer essas coisas que a gente já fez há 15 anos, que eles vão achar que a gente não tem 20 anos, né? Assim, eles vão achar que a gente tem mais de 20. Isso não, acho que não pega bem, né? Eu até fiz a barba hoje para parecer mais... Pronto. Olha, eu já tenho aqui 2 questões, tá? Se alguém mais quiser colocar questões nessa janela aqui do Q&A, que tem ali embaixo, ao lado do bate-papo, certo? A primeira pergunta que nós temos aqui é do Fábio, e ele pergunta se as lesões musculares, ou, por exemplo, uma ruptura muscular, se também pode causar alterações relacionadas com a postura. Né? Pode sim. Imagina, por exemplo, uma pessoa que tem um valgo de joelho ou uma baixa estabilidade, uma estabilidade pobre no tornozelo, ou seja, tem um tornozelo instável e acaba fazendo uma passada pronada e tem uma tendência de valgo de joelho. Essa pessoa tem um maior risco de ter dor no joelho, para começar, né? Que isso é um dos critérios de síndrome patelofemoral, né? O valgo é um risco aumentado. Se ela tem baixa estabilidade em termos de tornozelo, basta fazer uma entorse e uma rotação sobre o corpo, daqui a pouco faz uma ruptura ligamentar em termos de joelho, ou mesmo uma entorse e faz uma ruptura ligamentar em termos de tornozelo. Então, sim, rupturas ligamentares, sim. Relativamente a rupturas musculares, também. Por quê? Se eu tenho uma musculatura completamente tensa, encurtada, né? Vamos pensar nos posteriores da coxa, que não tem capacidade excêntrica. Ou seja, quando a gente arranca para um sprint, a gente tem que lembrar que depois a gente tem que parar, né? E quando eu começo a frear, a minha musculatura posterior está em alongamento. Se eu não tiver boa capacidade de elasticidade, ou melhor, capacidade de desaceleração, eu posso fazer uma ruptura muscular dos posteriores da coxa, por exemplo, que era muito comum no futebol, por exemplo, nos anos 90, né? Hoje em dia a coisa está melhor, tá bem? Depois, o Carlos pergunta se tu podes ter um pé pronado e um pé supinado diferente um do outro, né? Pode, não é incomum. E tu pode ter um pé pronado levando para um joelho valgo, uma rotação interna do quadril do lado direito, e no outro tu pode até ter uma passada mais supinada levando para um varo de joelho e uma rotação externa do quadril do lado contrário. Agora tenho eu uma pergunta, já que ninguém colocou mais nenhuma, pergunto eu. Olha, quando o Everton falou aquela questão ali sobre a pessoa ter um encurtamento da cadeia posterior, certo? E isso pode estar relacionado com a falta de força na cadeia anterior. Mas não é habitual a cadeia anterior ter mais força do que a cadeia posterior. Então, está dizendo que é para eu fortalecer ainda mais a cadeia anterior. Isso não vai provocar ainda uma maior descompensação, no caso, não é? De força entre as duas? Sim e não. Primeira coisa, tem que trabalhar a força na cadeia posterior. Tem que priorizar a força excêntrica. Uhum. Então, não é para não trabalhar a força na cadeia posterior, é para trabalhar, só que carregar na força excêntrica, ok? Na anterior, carregar um pouco mais na concêntrica. E isso vai te permitir um maior equilíbrio de tensões, vamos assim chamar, e não aumentos de forças, de diferenças de força. Como é que eu posso, sei lá, já existe uma desproporção de força, né? Sei lá, se a gente pensar em quadríceps para isso, que tem uma diferença normalmente de 3:1, mas não é para minimizar isso. A gente pode até manter 3:1. Agora, não convém ter pouca utilização da cadeia anterior. Vamos dar um exemplo. Eu vou dar um exemplo que é mais comum, que não é da anterior, que é da cadeia lateral. A pessoa não usa o glúteo médio. Ela até tem força no glúteo médio, mas ela não sabe usar o glúteo médio. Então, tem testes de ativação que a gente faz. Por exemplo, hoje mesmo eu fiz uma avaliação e a menina, para fazer extensão do quadril, ela fazia extensão do quadril com isquio e com paravertebral. Ela não usava glúteo máximo.
ela fazia abdução do quadril com quadrado lombar ativando primeiro do que o glúteo médio. Muitas vezes o que acontece é uma hipoativação, o que não necessariamente significa força muscular, digamos assim. É falta de uso, ok? Falta de saber usar, basicamente. Então a gente tem que estudar um pouquinho mais nesse contexto. Temos aqui mais uma questão do Pedro Ramos. O Pedro pergunta se a dor no psoas ilíaco direito durante a corrida pode ser tensão na cadeia posterior. Dor no psoas ilíaco direito pode ser... Durante a corrida. Uhum. Sim. Na realidade, pode ter mais a ver. Pode ser cadeia posterior. Imagina que a cadeia posterior só do lado direito está em tensão, né? Ou só do lado esquerdo, um lado do outro, em que eu tenho uma rotação de um ilíaco sobre o outro. Então eu posso, é como se eu tivesse um ilíaco do esquerdo. Qual é o psoas? Já agora para tentar associar, ele falou em direito. Está falando de direito, sim. Hã? Direito. Então vamos pensar que existe uma anteversão no ilíaco direito e uma retroversão no esquerdo. Vai dar asneira. E aí pode ser a retroversão em detrimento da tensão da cadeia posterior, do lado oposto. Muito bem. Obrigado, Everton. Temos aqui mais uma questão da Catarina Craveiro. Durante o agachamento, o desvio... Diz? Eu ia dizer que é a última, né? Fazemos a última questão. Sim, também parece-me bem. Durante o agachamento, o desvio de um dos joelhos está relacionado também com o pé ou possível lesão a nível dos joelhos? Portanto, o agachamento dos joelhos está relacionado também com o pé. O agachamento está relacionado com o pé ou com o joelho? Assim, ó, o joelho, ele nunca diga nunca, né? Raramente o joelho é o problema. Normalmente o problema é no tornozelo, pé ou no quadril. Normalmente é por aí. Uma dor do joelho, raramente ela vem do joelho, a menos que alguém venha e dê uma pancada no joelho. Então, assim, uma possível lesão do joelho, um agachamento, ela pode estar mais relacionada com o tipo de apoio e com o tipo de estrutura anatômica até que tenha, principalmente em termos de quadril. Pode ter relação com o joelho, mas habitualmente é mais tornozelo e quadril que vai gerar problemas no joelho. Tá bem? Muito bem. Vamos então dar como encerrado este webinar, este segundo webinar. Espero que tenham gostado, os participantes, tanto como nós gostámos. Acho que foi uma intervenção muito boa. Everton, muito obrigado pela eu que agradeço pela participação. Acho que trouxe um assunto bastante pertinente para quem trabalha com pessoas, não é? E para quem trabalha com a saúde. Gostava de me despedir de vocês. Obrigado mais uma vez pela participação de todos e resto boa tarde. Pronto, só eu queria agradecer então a participação de todos, agradecer ao Everton por ter aceito esse nosso convite, não é? E queria dizer a quem está assistindo que às vezes parece que é muita informação, mas isso foi um compêndio, um resumo de uma prática de muitos anos, não é? Que ele fez ali um apanhado, olha, se olhar para isso, vê aquilo, se olhar para aquele outro, vê isso, mas isso é a prática do dia a dia e acaba ficando natural, não é? Esse tipo de prática, mas é uma questão de estudar muito. Everton, quer dizer mais alguma coisa? Sim, eu queria só aproveitar também a oportunidade de agradecer mais uma vez o convite, falar para os participantes que quiserem ter contato comigo, podem me seguir aí, @EvertonCruel no Instagram, @personalesm também no Instagram, podem procurar Everton Cruel da Rocha no Facebook, tem lá muitas vezes eu tenho cursos online que eu vou dando, essas coisas todas, curso de avaliação postural, vou dar um curso sobre exercício clínico para grávidas, então se quiserem me acompanhar aí nas redes sociais, @Everton Cruel no Instagram, @personalesm no Instagram e no Facebook Everton Cruel da Rocha, tá bem? Mais uma vez, obrigado pelo convite. Fiquem bem. Muito obrigado. Obrigada.